Irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez. É um privilégio estar aqui com os irmãos, né? Para fazer aqui a obra do Senhor, amém? Irmãos, eu pedi ao Espírito Santo que Ele falasse a palavra que eu poderia falar hoje aqui para os irmãos. E aí, irmãos, hoje foi um dia bem atípico, um dia bem corrido. E o tema que o Senhor falou comigo, falar sobre a salvação, porque é um culto do Espírito Santo, amém? E aí o Senhor falou comigo para falar sobre salvação. E aí nós vamos falar, com a graça do nosso Senhor, a palavra do nosso Senhor que está em Lucas 15, de 8 a 10. Se o irmão tiver a Bíblia, para poder nos acompanhar. E aí a mensagem que o nosso Senhor trouxe nessa noite nas nossas vidas. Tá calor, não tá? Tá muito quente hoje. Mas quem sabe essa semana o tempo melhora, esfria um pouco, né? Porque não tá fácil nem para dormir, né? Então, vou contar para os irmãos por que o Senhor trouxe a direção dessa palavra, né? De ontem para hoje, eu tive num velório, num conhecido nosso, um vizinho, um amigo de infância do meu filho, uma amiga de infância, e a família muito próxima a nós, né? Ele estava na UTI há 3 semanas e veio a falecer ontem, né? E eu teve o velório dele hoje, saí de lá por volta de 12h50, e de lá a gente foi fazer a obra lá no hospital, né? E é interessante, irmãos, porque quando nós falamos desse tema salvação, quando nós vemos uma pessoa, quando chega ao fim da sua caminhada, quando ela está lá deitada, e nós vemos quão curta é a nossa vida, quão curta e quão preciosa nós devemos dar valor para a nossa alma. E o tema dessa noite, eu quero falar sobre o valor da alma, o valor da nossa alma. E nós não paramos para pensar nisso no nosso dia a dia, porque muitas vezes nós ficamos preocupados com boletos que temos que pagar, com a correria, com o trabalho, com as contas, não é assim? Com esse calor. E quantas vezes nós paramos para trabalhar nesse sentido da alma, para que nós possamos ter cada vez mais intimidades com o Senhor. Se nós pararmos para ver, a terra está começando a dar muitos sinais da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem visto? Levanta a mão. E está muito próximo a volta do nosso Senhor. E aí o Espírito Santo falou comigo nessa palavra, que está em Lucas, de 8 a 10. Eu vou ler aqui com os irmãos. Lucas de 8 a 10. Lucas 15, 8 a 10. De 8 a 10. E olha só, gente, que muito forte essa passagem. Ou qual é a mulher? Na realidade, aqui ele estava falando sobre a ovelha perdida. Ele usa duas parábolas, né? Quando ele fala da ovelha perdida e quando ele fala da dracma, né? E estava falando sobre salvação, né? Sobre pessoas que para voltar para o reino de Deus. E aqui ele fala o seguinte: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, se você parar para analisar essa passagem, ele fala sobre o quê? Sobre o arrependimento. E o Espírito Santo, ele falou comigo sobre 2 situações. Uma, quando nós já somos da igreja, e outra, quando nós estamos lá fora. Porque muitas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, dentro da casa de Deus, pastora, e estamos perdidos. Estamos dentro e fora ao mesmo tempo, sabe? Porque temos uma vida fora da presença de Deus. E o Espírito Santo falou comigo essa passagem. Esse é um versículo que eu preguei outro dia lá no hospital.
E o Espírito Santo falando das dracmas. E aí o Espírito Santo falou, essa mesma passagem você vai utilizar. E tem 3 aspectos aqui que eu quero falar com os irmãos. Um deles é o valor da sua alma. Para nós entendermos aqui, eu gosto muito desse tema da alma, porque eu sou formado em psicologia. E aí nós entendemos que a alma dentro da psicologia, deixa eu tirar um pouco o óculos aqui, que ele está suado. A alma dentro da psicologia, ela entende o quê? Ela é onde nós entendemos a nossa doença. Por isso que hoje nós falamos muito sobre doenças da alma. Hoje eu estava falando com um pastor, e ele está afastado até de um trabalho missionário que ele faz, porque ele está sofrendo de ansiedade. Ou seja, é uma doença da onde? Da alma. E nós vemos hoje muitos cristãos que estão sofrendo da alma dentro da própria igreja. Por quê? Porque elas, muitas vezes, estão dentro e fora ao mesmo tempo. E aí o Espírito Santo me trouxe uma revelação a respeito dessa parte, que são pontos, eu prometo que não vou me estender muito aqui, tá? E eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e pergunte para ele, você sabe o valor que a sua alma tem? Amém. Na Bíblia aqui, irmãos, Jesus cita 3 exemplos sobre o que está perdido e é encontrado. Você só encontra algo que é o quê? Que está perdido. Ok? Só que muitas vezes nós achamos que só quem está perdido é quem está no mundo. É só quem está no mundo. Obrigado, irmão. É só quem está no mundo. Mas não. Às vezes nós estamos na igreja só ouvindo. E muitas vezes estamos perdidos. Eu falo isso por mim também. Quantas vezes eu peço para Deus, Senhor, me preenche, eu quero sair da igreja cheio da Tua presença. E uma certa vez eu escutei que você, quando está aqui na casa de Deus, o Espírito Santo te preenche e te enche. Só que você tem que estar aberto a isso, para receber. E quem está pronto para receber nessa noite? Levanta a mão. Amém. Então aqui, ó. Primeiro, nós temos que entender algo, que o Espírito Santo direciona para esse tema, porque ele quer falar diretamente ao nosso espírito, só que também diretamente à nossa alma, porque é na alma que nós sentimos, é na alma que nós vemos, é a alma, na realidade, que sente as dores, é a alma que sente muitas vezes ansiedade, depressão, porque o espírito não. Então é na alma que nós temos que ser vigilantes e trabalhar em cima disso. E aqui, irmãos, tem aqui 4 aspectos dessa mensagem, que o primeiro ponto é, quando nós entendemos o valor diante de Deus, qual é o valor que você tem que ter, como homem e como mulher de Deus? Primeiro, nós temos que nos diferenciar daqueles que estão lá fora. Esse é o primeiro aspecto. Porque nós não podemos estar dentro da casa de Deus e ter as mesmas atitudes que nós tínhamos aonde? Lá fora. Outro dia um irmão me perguntou, mas você está ruim, você está doente, você vai para casa, por que você não ficou em casa? Né? Por que você não ficou? Eu falei, não, porque lá eu vou ser curado. Eu creio que lá eu vou ser curado. E eu lembro de Davi, quando ele dizia que, se pudesse, ele ficaria completamente na casa de Deus, né? Então, irmãos, algo que o Espírito Santo manda dizer agora, esteja sempre na casa do Senhor. Não procure desculpas para faltar na casa de Deus. Esteja sempre aqui, porque aqui você alimenta a sua alma. Existe melhor lugar para alimentar a alma do que estar aqui, na casa de Deus? Alguém conhece? E aqui é o melhor lugar, irmãos. Então, o primeiro aspecto dessa mensagem, que eu quero que você entenda, quando nós falamos desse valor, você entendeu o que é a alma, vamos olhar em 1 Pedro 1,9. O que atrai a nossa alma? O que mais fere a nossa alma, gente? O que mais fere a nossa alma? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. No 10, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada. E qual era essa graça que ele falava? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque uma vez que você entende o valor que a sua alma tem que ter, você entende a graça do Senhor sobre a sua vida. Porque o que nos afasta da graça do Senhor? O que de certa forma, faz com que a nossa alma entre muitas vezes
em colapsos. A psicologia fala alguns colapsos, né? O pecado. Mas, Paulo, eu não peco, eu sou uma pessoa que eu estou diante de Deus, sempre. Mas será que às vezes uma murmuração, uma reclamação, algo que você está fazendo que não agrada a Deus, e isso muitas vezes é uma pequena ferida que vai aumentando, 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 aumentando. Mas, Paulo, aonde você quer chegar a isso quando você diz a respeito das dracmas? Tem dois aspectos. Se nós voltarmos lá, em Lucas 15, no 8, você vai ver que essa mulher, ela tinha 10 dracmas. Quantas dracmas ela tinha? Então, 10 dracmas. E ela perdeu quantas? Uma delas, certo? Uma delas. Ela podia ficar preocupada? Ela poderia ficar preocupada por causa dessa uma dracma, sendo que ela tinha 10? Sim ou não? Você hoje, se você tem 100 reais na carteira, você perde 10, você fica preocupado? Eu fico. Eu tenho um valor. E assim, gente, é a nossa alma. Por quê? Imagina essa mulher sendo Deus. Ela tem todas as dracmas. Uma dracma, naquela época, é muito interessante nós analisarmos, porque uma dracma tinha o valor, gente, de um dia de trabalho. Um dia de trabalho. Se nós pegarmos o salário mínimo hoje e fizermos a conta, era por volta de 60 ou 70 reais. Perder 60, 70 reais faz falta, não faz? Então foi isso que essa mulher sentiu nesse dia. Ela sentiu tanta falta, e assim como Deus, porque Deus sente falta dessa alma que se perde. Dessa alma que se perde. Para você entender o valor que essa alma tem. Tanto para quem está fora, como para quem está dentro. Essa pessoa que está lá fora, Deus precisa de pessoas para quê? Para chegar até ela. Então Deus precisa neste momento, gente, de pessoas para procurar essa dracma. E também, dentro da igreja, você entender o valor da sua alma, para que você entenda o valor que a sua alma tem diante de Deus. Porque Deus, como essa mulher, parou tudo que estava fazendo para procurar essa dracma. E aí, olha que interessante. Se perder uma, não acende uma candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. Olha que interessante. Quem aqui já viu uma candeia? Quem sabe o que é uma candeia? Alguém sabe? Fora a pastora? Candeia, gente, é uma lamparina. E olha que interessante. Essa lamparina, ela é... Quem já viu aquela lâmpada de Aladim? Já viram aquela lâmpada? Amém. Aquela é uma lâmpada e ela tem uma pequena estopinha na ponta. Só que olha, os judeus, quando eles usavam essa lamparina, primeiro eles lavavam ela. Eles lavam ela, colocam um azeite nela e depois acende para procurar. E tem um significado muito forte nessa passagem. Se nós olharmos isso, ó, se você perdeu acende a candeia, varre a casa e procure. Eu tenho algumas anotações aqui que eu tenho nessa administração. O primeiro ponto é, quando você entende o valor, você fica procurando, você precisa achar essa dracma, e aí você acende essa candeia. Imagina o seguinte, essa candeia, gente, como nós. Primeiro, quando nós temos a alma machucada, quando nós temos a alma precisando da salvação, primeiro nós temos que fazer o quê? Como a candeia, limpar ela. Limpar do quê, gente? Limpar de todas as manchas que tem, mágoas. Sabe o que mais afeta os cristãos dentro da igreja? Mágoa. Muitas vezes você fica magoado com outro irmão. Muitas vezes você entra no disse-me-disse. Muitas vezes você fica magoado com parentes. E essas coisas começam a machucar a sua alma, né? Então, primeira coisa que você precisa, para você ter esse valor, é limpar essa candeia. Se limpar de toda a mágoa. E depois vem o mais interessante, gente. O óleo. O azeite que é colocado dentro dessa candeia. E esse azeite, quem sabe o significado do azeite na palavra de Deus? Levanta a mão. O azeite significa o Espírito Santo. E aí você se enche do Espírito Santo para você ter essa luz. E aí me lembra de uma pregação da pastora Dani, que é encontre a sua luz, não é? Encontre a luz, de encontro com a luz, né, pastor?
o encontro com a luz. Porque você acende essa luz, e com essa luz vem o próximo ponto dessa mensagem, que aqui, ó, quando ela procura, ela varre a casa. Primeiro ponto que a gente tem que entender, que quando essa dracma ela está machucada, quem já viu uma dracma, o desenho de uma dracma, é uma cor meio marrom. E as casas naquela época eram de chão batido. Eram de chão batido. E quando essa dracma caía, era muito difícil achar. Não é como naqueles desenhos animados, que eram tudo de madeira e caía no vão da madeira, não. Ela ficava no chão batido e era difícil achar aquela dracma, porque você olhava e a cor era muito igual à do chão. E se vocês verem aqui, ó, ela varre a casa, procura diligentemente até encontrar. Ou seja, incansavelmente ela estava procurando aquela alma. E aí a próxima parte, no 9, diz que tendo achado... Não, volta um pouquinho, pastora, por gentileza. Aí diz aqui, ela varre toda a casa e procura. Uma parte interessante, quando ela fala que ela acende, pelo seguinte, você só acende algo que está o quê? Porque estava, se você apagar, fica como? A mágoa, a tristeza, ela te deixa no escuro. E mais escuro, e você não encontra uma saída. Quanto mais ansiedade, quanto mais depressivo você fica, menos saída você acha para aquela situação. Por isso que é importante você se encher desse azeite e acender essa luz, porque a luz do Senhor Jesus Cristo é quem vai te dar a direção para sair dessa escuridão. Porque nessa casa, para vocês terem uma ideia, é muito provável que tinha pouca janela, era escuro lá, e não conseguia, bispo, achar a moeda. Aí teve que acender a candeia. Se encham do Espírito Santo, para você ter essa luz e poder achar. Porque senão você vai varrer no escuro e não acha nada. Então, limpem a casa. Para limpar a casa, você tem que acender a luz. E para acender a luz, você tem que o quê? Ser cheio do quê, gente? Fale para o irmão do seu lado, se encha do Espírito Santo nessa noite. Alguém já parou para pensar que nessa noite é um culto do Espírito Santo? E aí nós vemos para a igreja, a gente vem para a igreja, pastora Dani, pastora Carla, assim, de forma normal, como se fosse qualquer culto. E hoje não, é uma noite do Espírito Santo. Você tem que vir para se encher do quê? Desse óleo, do Espírito Santo. Então que nessa noite nós possamos nos encher do Espírito Santo. E olha que interessante aqui, gente. Aí acendeu a candeia, varre a casa até encontrá-la. No versículo 9, e tendo o quê? Fale bem alto. Tendo o quê? Achado. Ela achou essa dracma, ou seja, o Senhor te achou. O Senhor te achou muitas vezes naquele lugar escuro onde você estava. O Senhor muitas vezes te achou em meio a toda aquela mágoa, em toda aquela tristeza, e Ele fala para você nessa noite que Ele vai te encher do Espírito Santo. Amém? E aí olha que interessante, ela tendo achado, imagina a felicidade. Eu já perdi dinheiro, já perdi algumas coisas, bens, e fiquei muito feliz. Aconteceu algo com a irmã essa semana, que depois que ela achou, ficou feliz ou ficou triste, irmã? Ficou feliz. Agora imagina Deus, como Ele fica feliz quando nós nos entregamos verdadeiramente para Ele. Vira e mexe, eu comento com o bispo e com a pastora, o trabalho lá no hospital, né? E hoje foi muito interessante, até dessa dracma, né? E lá a gente sempre acha dracmas, né? Sempre tem uma dracma. E tinha uma menina com a mãe dela, e nós entramos para fazer a oração, e ela meio que se assustou, e a mãe dela falou assim, não, mas eu sou católica. Eu falei, amém, é cristã, e aí, né? Comecei a conversar com ela, a gente começou a conversar, falamos de Romanos 9:10, sobre a confissão, e pregando para ela. A menina falou, eu quero aceitar Jesus. A mãe falou, eu quero aceitar Jesus. Irmãos, a presença de Deus foi tão grande naquele quarto, que, sabe quando você sente que lá houve salvação? Porque a filha começou a chorar, a mãe começou a chorar, e aí nós começamos a falar para ela, aqui nós não viemos pregar doutrina, não viemos pregar a igreja, nós viemos pregar Jesus, aquele mesmo que diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou teu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê?
A vida eterna. E ela falou, eu quero ter a vida eterna. Uma menina de 16 anos. É uma dracma. Aí a mãe dela aceitou Jesus. E aí nos faz pensar, e eu fiquei falando, gente, a salvação é muito séria. Quantas dracmas nós vamos atrás todos os dias, no posto de gasolina, na padaria, no vizinho, no carteiro? Quantas vezes você já falou para ele, já aceitou Jesus? A irmãzinha que prega comigo, ela chega na pessoa e fala assim, é muito interessante, pastor, que fala assim, você já examinou a Bíblia? Você tem Bíblia em casa? Você examina? A pessoa já dá um choque assim na pessoa, sabe? E a pessoa muitas vezes fala, não. E na maioria, gente, católicos, não lê. Não lê. Não lê. Tinha até uma piada antigamente que a gente dizia eu já ouvi falar, acho que vocês já ouviram falar, quer esconder dinheiro deles, coloca dentro da Bíblia deles, que eles não acham depois, né? Mas continuando aqui, ó. E aí dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Aí no versículo 10 aqui, gente, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Olha só que mensagem forte. Olha o que o Espírito Santo diz, que há festa no céu quando um pecador, quando aquele que tem mágoa no coração, quando aquele que tem tristeza, quando aquele que está magoado, ele o quê? Ele se arrepende. E todos os dias nós temos que nos arrepender. E verdadeiramente. Certa vez eu escutei uma história de ser sincero com Deus. E fizeram uma comparação sobre o vaso. Eu não sei se isso é verdade ou não, né, mas diziam que na antiga Grécia, eles falavam assim, eu quero um vaso sem cera. E o que significava isso? Eles tinham um vaso, muitas vezes rachado, trincado, eles passavam uma cerinha e podiam vender no mesmo preço de um vaso novo. As pessoas conheciam e falavam assim, ó, eu quero um vaso sem cera, né? Que você possa entrar diante da presença do Senhor sem cera, ou seja, sincero, fazendo uma oração sincera diante do Senhor, confessando os teus pecados, tirando as tuas mágoas, se limpando a tua candeia e se enchendo do Espírito e da presença do Senhor todos os dias, porque se Ele te encher, gente, você vence qualquer batalha. Você vence qualquer batalha. Eu vejo às vezes, a gente passa por luta todos os dias. Quem aqui passa por luta? Levanta a mão. Todos nós passamos por luta. Só que a nossa diferença é que nós temos o Espírito Santo. Pelo menos, eu creio que quando nós temos o Espírito Santo, nós temos ímpeto. Nós temos coragem. Porque isso é a qualidade que o Espírito Santo nos dá. E quando nós pensamos nessa qualidade do Espírito Santo, nós lembramos de algo. Por quê? Hoje o Espírito Santo habita em nós. E quando ele habita em nós, nós temos autoridade. Nós temos autoridade. Você tem usado essa autoridade para vencer suas batalhas? Eu quero que você pare e pense, faça uma reflexão nesse momento. Você tem usado essa autoridade diante dos seus problemas? Você tem falado para o problema, em nome do Senhor Jesus Cristo, você vai sair daqui, porque você tem essa autoridade, porque você tem o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Só que você tem que se encher você tem que encher. Você é como tanto a candeia, como essa dracma. Se limpa, primeiramente se limpa de tudo aquilo que te mancha, enche do Espírito Santo, e aí você pode acender. Porque as trevas não podem diante da luz. Não pode. E toda vez que você buscar a Deus, nas terças, nas quintas, aos domingos, você tem que se encher. Você tem que vir numa quinta-feira, por exemplo, cheio do Espírito Santo, para um culto de batalha espiritual. Eu sempre gostei dos cultos. Sabe qual era o culto, gente, que eu mais gostava? Que eu sempre gostei? Hoje é quinta-feira, que era o culto de batalha espiritual. Eu lembro de um culto de quinta-feira, eu estava lembrando esses dias no carro com a pastora Raquel, com o bispo Daniel, num culto de uma quinta-feira, quando nós ficávamos aqui na Renascer Saúde, aqui embaixo, e acabou a luz. E acabou a luz num culto de quinta-feira, e eu lembro que o bispo Daniel acendeu a luz do carro, se eu não me engano era um Opala que o senhor tinha, o senhor acendeu para iluminar o púlpito, gente. E eu nunca vi tanta unção numa igreja. A igreja estava assim, ó. E o céu desceu.
o céu desceu. Foi uma palavra que foi, ó. E aí começaram. Culto de batalha espiritual. E eu lembro quando o bispo fala, às terças, quintas, aos domingos, eram 2 cultos, eram cultos cheios. Mas sabe aonde tem que nascer isso, gente? Dentro de nós. Porque essas dracmas estão perdidas. E será que nós estamos varrendo para procurar essa dracma? Quantas pessoas? Domingo eu falei para as crianças, né? Falei, ó, vocês têm uma missão. Qual é essa missão? Trazer uma vida no culto de domingo. Cada um tem que trazer um amiguinho. Quem aceita essa missão? Ah, eu aceito. Mas posso ter da escola? Pode ser isso. Então você vê as crianças com sede de ganhar almas. Aí às vezes você pergunta para um adulto, eu não digo aqui, tá, gente? Digo em outros lugares que às vezes a gente pergunta, e as pessoas falam, ah, mas é difícil, ninguém quer, ninguém aceita, ninguém não sei o quê. Quem aqui já foi falar a mensagem para alguém, e aí depois a pessoa falou não, e você fica, ah, mas ninguém mais quer. Levanta a mão. Ninguém? Todo mundo aqui prega todo dia? Todo mundo aqui fala de Jesus? Deveriam, hein? Vocês não sabem o bem que isso faz. Então a alma, gente, tem esse valor muito especial. Vocês têm que se preocupar com isso. Sabe por quê? O fato de vocês estarem aqui hoje demonstra que alguém foi lá fora e trouxe vocês para cá. Foi usado por Deus. E você tem uma frase que é o seguinte: quem é salvo, quer salvar. Se você vê alguém sendo afogado, você vai deixar ele ser afogado? Se você sabe nadar, não. Então é a mesma coisa. Lá no mundo, essas dracmas estão sendo afogadas. Somos nós que temos que ir lá, mergulhar e trazer essa pessoa para fora. Porque Deus precisa de nós para fazer isso. Por isso que nós temos que levar o Evangelho. Cada um de vocês é constituído de autoridade. Cada um de vocês, cada um no seu talento. Cada um, Deus dá o seu dom, para que você possa ir lá e falar, e pede para Deus. Eu falo para Deus todos os dias, Senhor, eu não tenho essa capacidade. Eu não consigo. Aí Deus vai e dá a capacidade. Deus dá forças. Deus renova. Deus fala, vai lá e faz isso. E você vai lá e faz. Quem quer ser usado por Deus nessa noite? Levanta a mão. Quem aqui quer ser aquela pessoa cheia do Espírito Santo? Amém. Você tem que pedir para Deus. Você tem que ter essa candeia e limpar. Mas primeiro, eu quero chamar você para que você nessa noite, você venha limpar a sua candeia. Você venha primeiramente lavá-la. E lavar é quando você fala para Deus, Senhor, eu tenho isso, e eu preciso me esvaziar disso. Você só pode encher com água nova se você se esvaziar. E quando nós falamos de salvação, salvação é transformação. Você tem que querer, você tem que desejar essa transformação. Quem deseja, levanta a mão. Fala para o seu irmão, eu sairei daqui hoje transformado. Então, se você, nessa noite, deseja essa transformação, deseja do fundo da sua alma, deseja ser limpo, tirar de você qualquer mancha, qualquer mágoa, qualquer tristeza, eu convido você, sendo cristão, sendo novo convertido, você está aqui à frente. Você está aqui diante do altar do Senhor. Fique de pé e venha até aqui à frente, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que quer limpar a sua candeia, você que quer lavar ele nessa noite e se encher do Espírito Santo, você que deseja sair daqui hoje cheio do Espírito Santo, vem aqui à frente, vem aqui à frente. Nós vamos unir a nossa fé, nós vamos orar e vamos pedir para que o Senhor derrame o Espírito Santo dele sobre a sua vida. Ou fique de pé aonde você está. Amém.
Senhor amado Deus e eterno Pai, entramos em Tua presença nessa noite, Senhor, para nos apresentar e pedir, Senhor, sobre essa vida, sobre essa pessoa, Pai, que está aqui, Senhor, na Tua casa, Pai, para se encher da Tua presença, Senhor, e nós te pedimos e apresentamos ao Espírito Santo, que o Senhor possa limpar, arrancar dessa pessoa toda e qualquer mágoa, toda e qualquer tristeza, Senhor, que possa tirar dela, Senhor, tudo aquilo, Pai, que impede que essa pessoa esteja verdadeiramente diante da Tua presença, Senhor, que o Senhor possa limpar, Senhor Deus, de tudo aquilo, Pai, nessa pessoa, Pai querido, que impede ela de buscá-lo verdadeiramente, Senhor, Pai, que o Senhor possa fazer uma transformação nessa vida, Pai, nesta noite, Senhor, e que ela possa, Pai, encher a candeia dela da Tua presença, encher, Senhor Deus, o Teu Espírito Santo, ó Pai, Senhor, não deixe que essa alma, Pai, não deixe que essa pessoa saia daqui hoje, Senhor Deus, sem ser impactada, sem estar cheia da Tua presença, sem estar cheia do Teu Espírito Santo, Senhor, faz uma transformação, ó Pai, assim, meu Deus, como o Senhor, ó Pai querido, mostra, Pai, em Tua palavra, que o Senhor parou tudo que estava fazendo, Pai, para achar aquela dracma, Senhor Deus, que se encontrava perdida. Muitas vezes, Senhor, nós nos encontramos perdidos, ó Pai, então, ó Senhor, nesta noite, Senhor, nós possamos ser encontrados pelo Senhor, Pai querida, que talvez aquela pessoa que está assistindo, Pai, essa transmissão, se ela estiver perdida, Pai, que ela possa ser encontrada nesta noite, Senhor, pois, Pai querido, ela é preciosa, ela tem um valor, Senhor, ó Pai, ela é preciosa para Ti, Senhor, Pai querido, nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor venha encher essa pessoa do Teu Espírito Santo, Pai, ela não precisa, Pai, de teologia, ela não precisa, Pai, ela precisa, Pai, de um encontro verdadeiro com o Senhor, então enche essa pessoa, Pai, derrama o Teu Espírito Santo sobre esta vida, sobre essa alma, para que ela possa sair daqui hoje, Senhor, cheia da Tua presença, cheia do Teu Espírito Santo, para grandes coisas, Pai, para ser usada pelo Senhor, para estar lá na rua, meu Pai, falar do Senhor com autoridade, Senhor, Pai, capacita essa pessoa, Pai, com Teu Espírito Santo, pois somente o Senhor pode encher essa pessoa da Tua presença, Senhor Deus, ó Espírito Santo, Pai, seja na vida dessa pessoa, e aí onde você está agora, clama a Deus, fala com o Senhor agora, fala aí, você tem essa autoridade, fala com Deus aí onde você está, seja cheio do Espírito Santo, seja repleto da presença de Deus, e se encha desse óleo que cai do céu agora sobre a tua cabeça, fala com Ele aí onde você está agora, clama a Ele, você não vai sair daqui hoje sem essa presença, sem ser cheio do Espírito Santo, fala com Ele, levanta a tua voz diante de Deus, não precisa ter vergonha, fala com Deus aí, clama a Deus, fala: Senhor, eu preciso do Senhor, me enche do Teu Espírito Santo, eu quero ser, Senhor Deus, ó Pai querido, um vaso usado nas Tuas mãos, enche a minha candeia, enche da Tua autoridade, fala com Deus aí onde você está, se enche dessa presença maravilhosa, o Senhor vai te encher a graça dEle, vai irmão, fala com Deus onde você está, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai amado, Pai eterno, glorifique a Ele aí onde você está, glorifique a Deus, glorifique, Ele merece toda essa glorificação, todo esse louvor, toda essa adoração, dê o seu melhor agora aí onde você está, é um culto do Espírito Santo, que esse culto, que essa igreja venha cheia da Tua presença, aí onde você está, aí é Teu altar, fala com Ele aí, ó Pai querido, Pai amado, ó poderoso Deus, santo, santo, santo é o Senhor, e que nessa noite você possa ser batizado em línguas, oh Adonai, labashuri canalabashuri canalamanai, oh recanalabasuri canta lamanai, oh recanalabalai, shuri canta lamanaias, oh recanalamanaias, encha da presença de Deus, clama a Ele, clama, você está no culto do Espírito Santo, é um culto de poder, pede a presença dEle, ó meu Pai, Senhor, você que está aí, e se encha da presença dEle,
Oh Espírito Santo, derrama o teu óleo, derrama, Senhor, sobre esta vida. Ore canalaba shuricanalamanaya, ore canalaba suricanta. Se lhe faltava dons, pede para ele agora. É nessa noite que você vai pedir dons. Ore canalaba shuricanalamanaias, shuricantalamanaias. Oh Senhor, oh Pai, essa alma clama pelo Senhor, ó Pai. Senhor Jesus, ó Pai, enche essa pessoa da Tua presença, Pai querido, Pai amado, que ela saia daqui hoje, Senhor Deus, para uma vida diferente, ó Senhor Jesus, que ela possa, Senhor Deus, Pai querido, falar com ousadia da Tua palavra, dá ousadia a essa pessoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Oh, aleluia, alecanalabashuricanta lamanaias, xerecanalabasuricanta, namastérias, oh, necandalabasuricanta lamanaias, oh, aleluia, santo, 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 oh, Deus tremendo, Deus eterno, Deus poderoso, oh, meu Pai, Tu és fiel, Senhor. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado, glória ao Senhor Jesus. Glória ao Senhor Jesus. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Quem nessa noite se sentiu cheio da presença de Deus? Amém. Irmãos, tenho essa convicção e essa certeza, porque fé é certeza. Fé é certeza. Se você sair daqui hoje e falar, Senhor, eu me sinto cheio da Tua presença, me usa. Quero chegar em casa, ganhar até o tijolo da parede. Vou pregar até para todo mundo que eu ver na rua. Saiam com esse sentimento. Você não precisa conhecer 100% a Bíblia. Você não precisa ser um teólogo. Você precisa, sabe ser o quê? Um evangelista. Alguém que fala, porque a gente ganha as almas é na simplicidade, amém? Graças a Deus. Bispo? Gente, Deus abençoe e obrigado a oportunidade. Irmãos, boa noite, paz do Senhor, amém? Amém? Glória a Deus. Antes de nós ofertarmos ao Senhor, eu quero reforçar o que vai acontecer daqui 2 dias. O nosso início de campanha de jejum. Assim, eu tenho travado algumas guerras muito grandes por causa desse jejum. Até no meu carro bateram. E assim, eu não estava andando, eu estava parado. A pessoa disse que ela não sabe o que aconteceu e pegou o meu carro e mais uns 3. Mas Deus está no controle de tudo. A gente tem enfrentado assim algumas batalhas muito sérias. E eu sei que Deus, Ele tem para nós um efatá. Ele tem para nós uma linguagem, Ele tem para nós uma audição, Ele tem para nós uma visão. Que nesse processo desses 21 dias, algo poderoso vai acontecer. Você crê nisso? Diga amém, em nome de Jesus. Então, o senhor está vendo a luta? Estou. O senhor está vendo a dificuldade? Estou. O senhor está vendo o desânimo? Estou. O senhor está vendo a tristeza? Estou. O senhor está vendo o desgosto? Estou. O senhor está vendo vontade de parar? Estou vendo tudo isso. Mas eu não vou parar. A pastora Raquel contou a visão aí. Um mundo cheio de sujeira, a gente não parava de caminhar. Então nós não vamos parar. Ainda, olha, eu não sei o que Deus, eu tenho certeza que algo vai acontecer nesses 21 dias. Quem está comigo nessa guerra aí, amém? Nessa vitória, né? Guerra, vitória. Vamos mudar o vocábulo. Quem está comigo, né, para essa vitória, esse tempo de vitória, amém? Então acabou, irmãos. Então nós vamos entrar nesse jejum, nós precisamos jejuar, nós precisamos clamar ao Senhor.
Quando eu vejo Efraim, eu olho para a vida do pastor Gileade, que veio aqui, que fez uma surpresa para a gente nem esperava ele estar aqui, nem o pastor Gilson. E ele desceu, disse que do nada tiveram que mudar o voo dele para São Paulo. Ele ia descer, não sei aonde, acho que era Viracopos, enfim. E eu vi a providência disso. Só que quando eu vi o Gileade começando a obra, ele não tinha ninguém. E o pastor deu terreno, ele foi construindo e tal, não sei o quê. E hoje é uma realidade. Irmãos, ele lutou durante anos sozinho. Eu tenho vocês ainda. Ele ficou sozinho. Eu olhava, não acredito nesse menino. Vocês são um garoto, vocês são um evangelista. E hoje ele tem uma multidão ao lado dele lá. Porque ele acreditou. Então, eu preciso somente acreditar no que Deus falou. Eu só preciso ter fé, ter fé, ter fé, ter fé. Aprenda isso nesse jejum. Você ouviu até hoje o diabo clamando na tua cara. Você ouviu até hoje o diabo jogando no teu rosto. Você ouviu até agora o diabo jogando pessoas, palavras, desacreditando na sua vida, seja no que for. Aleluia, eu prefiro crer no meu Deus, em nome de Jesus. Então nós vamos fazer jejum. Deus pediu esse jejum para a igreja, nós vamos fazer esse jejum. E eu sei que é uma grande liberação do Pai sobre as nossas vidas, sobre a casa, sobre o bairro, sobre tudo aquilo que vai começar a acontecer. Liberação de chaves, liberação de casas, liberação de empregos, liberação daquilo que for necessário segundo a nossa necessidade. Amém, irmãos? Posso ouvir amém? Então, venha quinta-feira nesse jejum, que vai ser uma bênção de Deus. Vamos abrir esse jejum, e eu sei que Deus vai nos dar graça para a honra e glória do nome dEle. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Nós não devemos ter síndrome de perseguição com nada, que nós já temos um que nos persegue. E esse um se chama Satanás, o inimigo das nossas almas. A função dele é nos perseguir, mas a nossa função é crer, resistir, e ele fugirá de nós em nome de Jesus. Amém? Então, em nome de Jesus, esteja conosco nesse jejum quinta-feira, que eu creio que vai ser assim um início de um novo tempo, e nós vamos terminar o nosso ano assim, debaixo de muita bênção, de muita liberação, em nome de Jesus. Amém? Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Nós vamos consagrar ao Senhor a nossa oferta, o nosso dízimo. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Levante seu envelope ao alto. Pega a sua oferta nas mãos. Eu já entreguei o meu dízimo hoje via Pix, mas levante o seu envelope, eu quero abençoar a tua vida. Em nome de Jesus, nós consagramos a oferta na tua casa. Nós consagramos o dízimo na sua casa, Senhor. Nós abençoamos a vida dos teus servos. Clamamos a ti, Senhor, pela tua graça, pela tua unção, pelo teu poder. Que teu Espírito Santo faça a obra poderosa. Guarda, livra os teus filhos de todo mal. Nós repreendemos toda ação maligna. Declaramos a prosperidade e a liberação. Guarda-nos, livra-nos de todo mal. Abençoa teu povo, não deixa faltar nada. E que o teu nome seja glorificado para a honra e glória do teu nome. Quem crê, diga amém. Amém. Aplauda ao Senhor e traga a sua oferta. Consagra ao Senhor em nome de Jesus. Amém. E assim nós seguimos. Hoje foi o Paulinho. Amanhã pode ser você aqui ministrando a palavra do Senhor. Amém? Então a gente vai preparando as pessoas. A gente vai dando oportunidade. As pessoas vão buscando, vão se aperfeiçoando e Deus vai dando vitória. Amém? Sabe como é que eu aprendi a pregar, irmãos? Olhando para a parede e para o espelho. Eu aprendi a pregar assim, né? E Deus tem nos dado graça. Então, treina assim, olha para o espelho, grava, faz um vídeo de você e vai. Eu não gostava de me assistir. Hoje eu sou obrigado a me assistir. E aí a gente vai se corrigindo. Então, faça isso. Você vai se tornar um exímio pregador. Amém? Levante sua mão e diga: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Que a graça de Deus,
a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre a tua vida, que o Senhor te abençoe e te guarde, te leve em paz desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Amém. Vai, tchau, vai com Deus.